Colegas, mais um informe da NNP. Ora, vejamos, nós estávamos há bem pouco tempo com mais de 700 mil perícias represadas, segundo informes do INSS e da SPMF. Foram para a teleperícia o insucesso terrível que a associação apontou desde já que não prosperariam. Hoje, inventam um DocMed. Ora, o que é que eles fizeram? Tinha falta de perito, era anunciada a falta de perito. Eles secaram a agenda do Brasil inteira, jogou para o remoto, para o DocMed, outra ilegalidade. A associação não está fazendo uma disputa política, não. Não é porque saímos da esfera da subsecretaria que nós estamos batendo. Nós vamos bater, continuamos a bater por conta de tamanha ilegalidade dos seus atos. A subsecretaria não edita um ato normativo, todos vêm do INSS. Quando regra a SPMF, são atos ditatoriais e ilegais. Nesse sentido, eu gostaria de apontar aqui hoje uma vitória da NNP, uma vitória da denúncia que fomos ao judiciário, fez com que eles voltassem atrás na pontuação da conclusão lá do DocMed, da análise com mando para perícia presencial e com a pontuação integral. Então, são absurdos como esse que nós não vamos cochilar. Todos nós vamos mandar, ou quer seja para a justiça e concomitante aos órgãos de controle. Esse povo está perdido, eles são desprovidos de conhecimento técnico, eles estão perdidos no amparo judicial, desconhece atos de legalidade, constroem mais ilegalidade quando prosperam com algum ato. E, nesse sentido, a associação é atuante permanentemente na sua luta. Ok? Então, nessas palavras iniciais, eu vou passar para o doutor Francisco falar da nossa vitória de hoje, tá? E, de novo, reiterar a ilegalidade do DocMed. E, em seguida, doutor Paulo Vitor. Colegas, como vocês têm percebido, a atuação da nova gestão da SPMF se caracteriza por atos ilegais ou atos insanos que são combatidos pela ANMP e, em seguida, são objetos de revogação. Então, eles fazem um ato, a ANMP vai e processa, acusa o erro, eles primeiro falam que a ANMP está errada, ameaçam os peritos, a ANMP vai, mete um processo neles e aí eles voltam atrás. Então, tem sido assim desde a teleperícia, continuou assim com a questão do 12+3 e agora está assim com a questão do DocMed. E diversos outros atos que a SPMF tem sucessivamente voltado atrás diante da ilegalidade. Isso não é à toa. Quando o governo lá atrás, para forçar a volta dos peritos para o presencial no meio da pandemia, trocou a gestão, eles escolheram pessoas absolutamente ineptas, incapazes, né, que seriam apenas marionetes, vassalos da gestão do INSS e da secretaria, que apenas botariam seu carimbo nas ordens ilegais que passariam a ser emitidas. Só que eles não contavam com a força da associação. E uma coisa que eu falo para todos, é a união que faz a força. Nós temos que continuar unidos, porque foi a nossa união que fez com que hoje fosse editado o ofício 2009, que oficializou o que já vinha ocorrendo. O ponto do retorno ao presencial é igual ao ponto de quem dá o benefício do DocMed, com uma diferença. O retorno ao presencial é legal, é ético e dá benefício por incapacidade no DocMed sem ver o paciente, é ilegal, é antiético e é imoral. Isso está sendo denunciado, isso é crime e isso vai expor o perito a processo. Então, eu reitero que 100% dos DocMeds tem que ser retorno ao presencial no SAB, pontua no PMF e segue o jogo. Eu queria só alertar sobre a rotina de trabalho que querem implementar, essa rotina de trabalho pirata, ilegal, imoral, antiética, é tudo que não presta. E outra coisa que precisa ser alertado aqui,
não só para quem está no SISREF, como o PEGAMP. Eles estão destruindo o PEGAMP. O PEGAMP não vai permanecer com esses loucos querendo transformar a rotina de trabalho do jeito que querem transformar, quer seja para o SISREF, quer seja para quem está no PEGAMP. Inclusive, nós temos captado mensagens de pessoas ligadas à gestão já com planejamento de encerrar o PEGAMP. Eles já estão com o planejamento de encerrar o PEGAMP e o DocMed é parte do processo de encerrar o PEGAMP. Então, cuidado com as ofertas de fazer parte da jornada remota, parte presencial, porque primeiro isso se chama vantagem indevida. Esse é o crime que mais expulsa o servidor da administração pública, que é conferir vantagem a si ou a outrem. Isso será objeto de denúncia, quem aceitar esse tipo de vantagem indevida, tanto para o gestor quanto para o servidor, porque não tenho dúvidas que será alvo de denúncia por parte de qualquer um que se sentir lesado. E, em segundo lugar, o projeto final disso é o fim do PEGAMP, para amarrar todo mundo de novo no SISREF, com vantagens para quem for amigo do rei, e quem não for amigo do rei, bater 9 horas na agência. Esse é o projeto final dessa gente. Lembrando, mais da metade dos servidores que estão atualmente no cargo de gestão, além de não serem filiados à associação, não são parte do PEGAMP, eles faziam o SISREF. Eu queria lembrar aqui, é grave o comportamento, a conduta desses vassalos que eles estão ligando. E nós temos várias ligações já gravadas e documentadas que nós vamos comprovar em ações judiciais. Assim como tem um texto do coordenador do Sul, Álvaro, recomendando e assediando colegas a fazer essa jornada pirata. Nós estamos denunciando todos em proteção da categoria. Eu quero que a categoria entenda que nós estamos fazendo isso em proteção a ela, em proteção ao PEGAMP, em proteção ao próprio que está no SISREF. E dizer aos senhores o seguinte: não aceitem ligações como ato institucional. O ato institucional de comunicação é o e-mail institucional. Então, os senhores não aceitem serem assediados. E, quando aceitarem, continuem, gravem todos e mandem para nós. Essa é a prova em conteste. Eu queria passar para o doutor Paulo Vitor. Olá, peritos e peritas. Bom, mais uma vez, estamos diante de mais uma ilegalidade revogada, em que a SPMF recua diante da robustez e da certeza do combate da ANMP, que aponta qual é o caminho da legalidade, que aponta qual é o caminho da ética, e que é tão nítido que é impossível da SPMF manter isso, sob pena de, inclusive, dos gestores serem responsabilizados, e eles, com esse receio da responsabilização que está chegando, porque a ANMP tem denunciado todos os atos, tanto ao secretário especial Bruno Bianco, como aos órgãos de controle, CGU, TCU, e, além disso, ao MPF. Esses órgãos, CGU, TCU e MPF, estão provocando a subsecretaria, e a subsecretaria não tem o que argumentar. Quando argumenta, foge do que é o cerne da denúncia e fica insistindo que a ANMP provoca, que a ANMP traz coisas que, na visão deles, são coisas supérfluas, mas não consegue enfrentar a ilegalidade que nós trazemos, a ilegalidade que nós apresentamos com provas, com argumentos. E agora, principalmente no que compete a esse vídeo nosso, como o doutor Argolo e o doutor Francisco pontuaram, o ponto mais grave que foi verificado na semana passada foi mais uma tentativa uma tentativa desesperada dos gestores de conseguirem a adesão da carreira com uma oferta ilegal. A jornada híbrida, a jornada pirata, apontada pelo doutor Argolo e pelo doutor Francisco, é ilegal, não encontra fundamento em nenhuma norma do ordenamento jurídico e, pelo contrário, desafia os próprios atos praticados pela ex-subsecretária Filomena Gomes, que exigem que todos os peritos, após a reabertura das agências, que todos os peritos que estão aptos ao atendimento presencial e que retomaram o atendimento presencial devem executar exclusivamente tarefas presenciais. É vedado, desde setembro do ano passado, o servidor que está em regime de atendimento presencial executar tarefas remotas.
Então, não caiam nessa. O servidor que aderir a essa jornada ilegal, a essa jornada pirata, será investigado, a conduta será apurada, e a primeira de todas as ilegalidades que se verifica é a da ausência do dever de assiduidade. Por quê? Haja vista que o perito que está em regime presencial deve executar apenas tarefas presenciais. No caso em que ele não comparecer à agência e não executar as tarefas presenciais nesses 2 dias como tarefas remotas, esses dias serão computados para fins de aplicação da penalidade de inassiduidade habitual, que leva à perda do cargo público, pena de demissão, prescrição em 5 anos. Daqui a 5 anos, no prazo de 5 anos, terão peritos respondendo a essas ações, a esses processos, e o risco é elevadíssimo. Então, peritos e peritas, não caiam nessa. Inclusive, essa oferta está sendo feita por ligação, por mensagem de WhatsApp, denota que não se trata de uma conduta alinhada ao que determina a legislação. Muito cuidado, muita cautela. Até agora, o que se mostrou efetivo, certo, robusto, sólido, são as orientações da ANMP, que não variam, são as mesmas desde o início, os senhores sabem disso. A gente, a cada semana, publica novas orientações, mas o cerne da nossa conduta nunca mudou. Nós temos uma posição e isso certamente será levado em consideração pelo Poder Judiciário. Eu queria complementar a sua fala, Paulo Vitor, dizendo assim, além da proibição da Filomena do perito presencial poder fazer atividade remota, também tem o inverso. Tem a IN do Lenhart, que regra o trabalho do remoto. Então, não é discricionariedade da SPMF levar o perito para o remoto. Ao contrário, Exatamente. É uma legalidade. Tudo que eles Exatamente. fizerem de oferecer esse rito pirata, de 3 dias no presencial e 2 no remoto, eles não têm autoridade e atribuição de competência para fazer isso. Estarão infringindo a IN 109, que é do Lenhart, que regra isso. Você só pode estar nessa situação em comorbidades, em idade superior a 60 anos, que você Exatamente. não esteja trabalhando. E outra coisa que eu quero deixar claro para o perito, quem auto se declarou em condições de não ir à atividade presencial, por estar nessas condições, ele também, o momento é dele, como o nome diz, é uma autodeclaração. Não existe regramento para que o DR reserve a ele o direito de voltar ou não voltar. O perito se autodeclara e diz para ele, olha, DR, amanhã eu vou voltar à minha agência no presencial. Portanto, abra a minha agenda. Ele não tem o direito de dizer não volte, espere 7 dias, delay de 5, de 7, de 10, ou melhor, nem volte. Ele não pode fazer isso. A autodeclaração, como o próprio nome diz, é do perito. Eu queria só reforçar para os peritos que a ANMP não é contra, no futuro, quando tiver legalizado, haver algum tipo de jornada mista, não híbrida, porque híbrido é algo que não é da natureza. A gente nunca foi contra ter jornada mista, parte presencial, parte remota, mas isso primeiro precisa estar legalizado. Isso precisa estar disponível de forma uniforme a todos os peritos. Isso precisa estar no papel, com as regras definidas. Paulo Vitor citou muito bem que a principal prova da ilegalidade é que a SPMF não soltou um memorando ou um ofício regulamentando a oferta de jornada remota para quem está na agência com PME menor que 30 dias. Isso está sendo feito sorrateiramente à noite por telefone. Ou seja, isso é coisa de bandido. Isso é coisa de gente safada. Se isso fosse uma coisa real, lícita, isso estaria sendo feito por escrito e assinado. Não aceita esse tipo de oferta. Isso é realmente uma jornada pirata. Isso é uma coisa ilegal à margem da lei. E isso terá consequências no futuro, porque é uma oferta ilícita, feita de forma selecionada, com a condicionante de você apresentar um resultado específico, que é entregado a Quimedes. Ou vocês acham que eles vão pedir para alguém fazer isso, se esse alguém vai falar que vai fazer só para o presencial? No dia seguinte, esse cara está de volta com a agenda aberta. Então, não caiam nessa presepada
que a SPMF está fazendo. Mais uma vez, ouçam a ANMP. Ouçam a ANMP para não terem problema no futuro com o seu CPF, com o seu CRM e com o seu CIAP. Em relação a essa questão da autodeclaração que o doutor Argolo pontuou, é isso mesmo. Quando o perito se autodeclara apto ao retorno, ele deve retornar imediatamente. O atendimento a essa autodeclaração é obrigatória, principalmente pelo que a gente tem verificado, que muitos peritos têm demandado o retorno ao presencial, em virtude também da demanda ao retorno em outro vínculo, em que é remunerado. Então, se o perito não retornar ao presencial imediatamente, com essa condicionante da chefia, ele fica exposto ao risco de ser posteriormente investigado pelo fato de, num vínculo, ter retornado e no outro não ter. Então, registrem tudo. O mais importante sempre em relação a essas condutas ilegais da SPMF é o registro, a formalização. Se tiverem contato por telefone, grave. Se receberem mensagens pelo WhatsApp, tirem print na hora. Exijam todo tipo de comunicação por e-mail, por processo SEI, porque essa é a nossa arma. Criminoso não gosta de registrar as coisas, age de forma sorrateira, como o doutor Francisco pontuou. O serviço público, a administração pública federal é regida pelo princípio da legalidade e tudo deve ser feito com base em atos legais, publicados, assinados. Nada que não for, tudo que for apócrifa deve ser ignorado, nada que for feito por ligação deve ser aceito. Então, tenham a legalidade ao lado dos senhores e das senhoras. Eu quero finalizar com essa mensagem. Eu recebi hoje de uma colega e vários dos senhores receberam, e ela é muito adequada para o momento e para a associação, que vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. Então, eu conclamo os senhores todos à luta. A associação sobrevive de luta. Nada nunca foi fácil para a associação. Então, eu conclamo todos, venham todos à luta, que o fruto virá, sem dúvida. Vamos todos.